Chegamos na lição de número 4 aqui do terceiro ciclo do discipulado da CPAD, texto escrito e comentado pelo amado pastor Alexandre Coelho, onde estamos estudando sobre Vivendo as Verdades Bíblicas. Essa lição 4 vai tratar sobre o tema Sou Nova Criatura. Eu espero muito que o Senhor te use ministrando essa aula. Apresente a meditação para os teus alunos, que está em João capítulo 3, versículo 5, iniciando a tua aula pela leitura bíblica, e a leitura bíblica em classe se localiza também em João capítulo 3, versículos 1 ao 8. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Eu espero muito que o Senhor te edifique. É muito fácil de encontrar o nosso material, é só você colocar no Google aí, ó, Janderson Nascimento, EBD, seguir a gente, tanto aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok e no Instagram também. Gente, que Deus te abençoe. A minha oração é que o Senhor te use na palavra e que essa aula do discipulado seja uma bênção para a tua vida e para a vida do teu aluno também, em nome de Jesus. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série bíblica, nessa série de estudos das lições do discipulado do terceiro ciclo. Estamos trabalhando especialmente nesse trimestre, para você que está me acompanhando em casa, através da Rádio Brasil FM e no meu canal, Janderson Nascimento, você pode se inscrever e acompanhar à vontade o estudo bíblico, assistindo em casa também através da sua TV ou através do teu aparelho smartphone. Nós estamos estudando hoje sobre essa perspectiva bíblica de viver as verdades bíblicas. E hoje, como parte desse estudo, chegamos então na nossa ministração de número 4, lição de número 4, onde eu vou trabalhar com você como ser uma nova criatura em Jesus. Nós entendemos, a partir da perspectiva e ótica pentecostal, que nós temos a oportunidade de ser uma nova criatura em Jesus quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador pela fé. Não há nada que você possa fazer para comprar a tua salvação. Não há nada que você possa fazer para obter a tua salvação por meios próprios. A salvação, ela é garantida por meio da fé, mediante a graça de Deus. Então, pela graça de Deus, nós somos salvos. Só basta apenas que você crê em Jesus pela fé. Mas a Bíblia fala sobre um verdadeiro discipulado, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos então por um processo de discipulado, de velha criatura, de velha natureza, para nova criatura. Essa velha natureza é a velha natureza que nos dominava em pecado, que nos aprisionava em vícios, que nos levava então para a carnalidade, que nos levava então para caminhos tortuosos. A nova natureza é aquela que eu tenho a partir do momento em que eu aceito a Jesus como meu Salvador. Pega isso, você que está me ouvindo. Quando você aceita Cristo, você tem a oportunidade agora de ser uma nova criatura através da nova natureza. Essa nova natureza é a nova oportunidade de vida que Deus dá para você. João capítulo 3, versículo 3, versículo 4, 5 e 6, dá uma abordagem extraordinária para a gente, que é necessário nascer de novo, para ter um encontro com o reino de Deus, nascer do Espírito Santo. Olha que coisa linda, ter uma oportunidade de conhecer a Jesus pela fé. E nós acreditamos que quando você aceita Jesus como teu Salvador, uma coisa extraordinária acontece. O teu coração é aberto para a presença de Deus. E quando o Espírito de Deus habita no teu coração, eu creio assim, pela palavra, e a abordagem pentecostal também crê assim, isso está na declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Nós acreditamos que ele habita em nós, que ele trabalha em nós, que ele arruma a casa, ele mexe com a gente por dentro, ele vai consertando tudo. O Espírito Santo de Deus vai te moldando de dentro para fora para você ser uma bênção. Para a gente detalhar o estudo bíblico de hoje, à luz da palavra, eu quero mastigar essa palavra com você aqui no ar, através do programa Voz da Assembleia de Deus. E como primeiro ponto da ministração, eu quero destacar para você o seguinte argumento. Por que nascer de novo? Por que a gente precisa nascer de novo pela fé? Por que a gente precisa se entregar para Jesus
para sermos então uma nova criatura. Por que eu preciso aceitar a Jesus para ser uma nova criatura, para nascer de novo, mediante a fé? Vamos parar para pensar sobre isso, vamos detalhar. Você precisa compreender um pouco nesse primeiro subtópico sobre a nossa velha natureza. O que é a velha natureza? A velha natureza é aquela que foi contaminada, corrompida pelo pecado, foi afetada pelo pecado. A velha natureza, ela é tendenciosa. A velha natureza te guia pelas regras desse mundo, pelo padrão desse mundo. A velha natureza te afasta da presença de Deus. A velha natureza, ela é escrava do pecado, dos vícios, das drogas, da prostituição, da mentira, da corrupção. A velha natureza está fadada ao fracasso. A velha natureza é sujeita à ira de Deus, porque ela agora é desobediente, ela te afasta de Deus, ela está morta. Você pode ler Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que você vai ver o Paulo dizendo para a gente que a nossa velha natureza é morta em pecados. Então, à luz da Bíblia, eu já descubro que a velha natureza ela está morta em pecados. Ela não tem vida espiritual, ou seja, não está ligada em Deus, está afastada do Deus vivo. A velha natureza não sente a presença de Deus. A velha natureza não é impactada pela glória de Deus. A velha natureza ela é guiada, então, pela carne. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, entendemos que se a nossa vida for guiada pela velha natureza, perdemos a essência, perdemos então o foco. Agora, a nova natureza é a coisa mais linda que Deus nos oferece. A nova natureza é uma oportunidade que nós temos e eu vou detalhar isso com você. E em segundo lugar, eu quero destacar para você, entendendo ainda mais sobre a velha natureza, sobre o seguinte argumento: uma natureza que não está sujeita a Deus. Eu já falei para você uma pincelada sobre a nova natureza, que ela tem uma essência, que ela tem nova vida, mas a velha natureza que guia você, ela está morta, ela é sujeita ao pecado, ela está sujeita ao afastamento da presença de Deus. E agora, nesse segundo subtópico, essa velha natureza, ela está morta em pecados e ela provoca a ira de Deus. Por que ela provoca a ira de Deus? O apóstolo Paulo destaca que a velha natureza ela é guiada pela inveja, pela lascívia, pela prostituição, ela é guiada pela idolatria, ela é guiada então pelas pelejas, pelas dissensões, pela heresia. A velha natureza afasta você do reino de Deus. Observe, a velha natureza é aquilo que te guia espiritualmente. A velha natureza ela traz um atraso para a tua vida. A velha natureza te conduz para o inferno. A velha natureza precisa morrer. Ela já está morta, mas ela precisa ser abandonada de você. Ela precisa bater em retirada da sua vida. Ela precisa ser crucificada, ir embora. É fundamental você observar isso. Como é que eu posso estar livre da velha natureza? Aceitando a Jesus, sendo a nova criatura e abraçando a oportunidade da nova natureza em Jesus. Vamos entender isso melhor? Eu espero muito que essa palavra esteja edificando você que está em casa me ouvindo através da Rádio Brasil FM. O terceiro subtópico destaca então o seguinte argumento: o novo nascimento. Glória a Deus. O novo nascimento é uma oportunidade que você tem agora de abraçar a nova natureza. Como é que eu posso então experimentar o novo nascimento? Pela fé em Jesus. Você sabia que me ouvindo agora através da Rádio Brasil, me assistindo aqui através do canal, você pode aceitar a Jesus como seu Salvador pela fé? Só basta apenas você fazer uma oração sincera, confessando os teus pecados, se arrependendo e colocando o teu coração diante de Deus com as tuas próprias palavras. A velha natureza, ela precisa morrer. Como ela morre? A partir do momento em que você aceita Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, destaca que a salvação é um ato da graça de Deus. A salvação, ela traz vida para você. A salvação te dá liberdade. Ao invés de você estar escravizado pela velha natureza, você agora, através da salvação, é liberto, é livre em Jesus pela fé.
Através da salvação, nós entendemos agora que Deus nos adota como filhos. Através da nova natureza, nós compreendemos agora que ao invés de sermos guiados pela mentira, somos guiados pela verdade. Ao invés de nós sermos guiados pela corrupção, nós somos guiados então pela honestidade. A própria Bíblia destaca que a velha natureza ela precisa ser abandonada, mortificada em você espiritualmente. E a nova natureza precisa tomar o lugar da tua vida espiritual. É por isso que você precisa entender que aquele que aceita Jesus precisa ser diferente. Abandonar o pecado, abandonar a mentira, a prostituição, tudo aquilo que não agrada a Deus tem que ser retirado. E quem é que te ajuda a ter uma nova vida e uma vida de santificação? É o Espírito Santo de Deus, gente. Ele habita em você e vai te ajudando, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. A nova vida te dá uma oportunidade de ser uma nova pessoa em Jesus. Você pode ler Romanos capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz que aquele que está em Jesus agora, nenhuma condenação tem, porque agora está em Cristo e nova criatura é. Romanos 8:1. Que coisa linda. Deus nos dá a oportunidade agora de sair da velha natureza para a nova vida através do novo nascimento. É por isso que o cristão é diferente, o crente é diferente, porque ele pertence a Jesus. Você que está me ouvindo, sabia que você pertence a Cristo? Que essa palavra também edifique você. Que essa palavra possa achar guarida no teu coração e que através da nova natureza você possa ser uma pessoa de bem para a glória de Cristo. Vamos avançar na ministração de hoje. Em segundo lugar, como segundo ponto da nossa aula, da nossa pregação, da nossa mensagem, para você que está me acompanhando em casa, para você que está me assistindo, você que está me dando carona no teu carro, eu quero trabalhar sobre o seguinte argumento: andando em novidade de vida. Deus tem para você novidade de vida. Deus tem para nós novidade de vida. Deus tem para você novidade de vida. Se isso aqui é uma verdade, você pode glorificar a Deus. Deus tem para nós novidade de vida. Como isso é rico? Eu vou repetir para você guardar. Deus tem para você novidade de vida. Para entender melhor, vamos detalhar. O primeiro subtópico destaca, então, o seguinte argumento: aprendendo com a perspectiva divina. Enquanto o mundo e a velha natureza tem para você escravidão, depreciação, pecado, Jesus tem para você novidade de vida. E a perspectiva de Jesus é extraordinária. O que acontece quando você aceita Jesus pela fé? A tua vida agora passa a ser a habitação do Espírito Santo. Ele faz morada em você. Ele trabalha no teu coração. E à luz da Bíblia, nós passamos então a servir a Jesus como nosso Salvador. Ele vai ajudando você a vencer os vícios. Ele vai ajudando você a vencer tudo aquilo que não agrada a Deus e que traz prejuízos para você fisicamente e espiritualmente também. Quando você aceita Jesus, você então passa a ter um encontro com a realidade espiritual. Jesus conversando com Nicodemos, capítulo 3 de João, ele destaca de forma extraordinária a necessidade daquele doutor da lei nascer de novo, ter uma experiência pela fé, entrar no reino de Deus pela fé. Quando você aceita Jesus, você tem a oportunidade de ver e entrar no reino. Quando você aceita Jesus, na novidade de vida, Deus tem para você uma nova oportunidade, uma nova vida. E essa nova vida descreve muito bem o pensamento e o cuidado de Deus sobre você em te salvar, em te ajudar e em te libertar. O que mais o inimigo quer é te deixar escravo do pecado, mas o que mais Jesus deseja para você é novidade de vida. A novidade de vida traz então uma perspectiva extraordinária. Quando você aceita Jesus, você sente a presença de Deus habitando em você. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos da seguinte maneira: que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É por isso que quando nós oramos, louvamos, adoramos a Deus, glorificamos ao Senhor, sentimos a presença dele.
É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que trabalha em nós. É Ele que habita em nós. E nós não paramos por aí. Incentivamos os nossos irmãos a buscarem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo para nós é uma capacitação espiritual que nos ajuda agora a ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, se santificar, se consagrar para Deus e aceitar o chamado de Deus no nosso coração. O batismo é uma capacitação para a missão. O batismo é uma capacitação para a nova vida em Jesus. E esse batismo nos ajuda a avançar e crescer. E essa capacitação traz então transformação em você e te capacita para a missão de Deus. Além do que, nós incentivamos a santificação. A santificação é de dentro para fora. Tem muita gente que pensa que a santificação é de fora para dentro. Não funciona assim. Tenta impor a religião sobre as pessoas. Não é desse jeito. A verdadeira santificação vem da parte de Deus no nosso coração a partir do momento que você se torna uma nova criatura. Você então quer se aproximar de Deus e a Bíblia diz que sem santificação nós não podemos ter um encontro com o Senhor. E eu espero que você tenha um encontro diário com Jesus, que você converse com Jesus em oração e que Deus então te aproxime da vontade dele. Em segundo lugar, como segundo subtópico, entendendo um pouco mais sobre essa ministração, eu quero destacar que ser uma nova criatura também é ter uma nova vida e novos hábitos. Isso quer dizer que quando você aceita Jesus, lembra que a velha natureza, aquilo que te guiava, tem que morrer. Isso quer dizer que se você roubava, você não rouba mais. Se você fumava, já não fuma mais, deve largar. Se você bebia bebida alcoólica, você deve largar isso. Se você se prostituía, deve abandonar isso. Se você praticava o adultério, deve abandonar isso. Porque isso é princípio de santificação. Os novos hábitos de vida transformam você. Esse novo hábito agora demonstra que você está se aproximando de Jesus. Isso quer dizer que quando você aceita Cristo, tua vida tem que ser diferente. Se você falava palavrão, agora você tem que abandonar isso, porque agora tua boca é santa. Se você era alguém que realizava coisas terríveis, pare de realizar. Porque a partir do momento em que você aceita Jesus, você agora passa a viver em justiça e santificação para a glória de Deus, se aproximando de Jesus. E a santificação é fundamental, gente. A santificação é um banho na tua alma. Ela te aproxima de Deus. Ela purifica as tuas vestes espirituais. E quando você se santifica, você coloca roupa nova diante do Senhor. Roupas espirituais. E evita com que essas roupas sejam manchadas por qualquer pecado. A nossa vida deve ser uma vida para a glória de Deus. A sua vida deve ser uma vida para a glória de Deus. O teu coração deve ser um coração voltado para Deus. O teu ministério deve ser um ministério voltado para Deus. E a nova oportunidade de vida te traz, então, crescimento. Que essa palavra edifique você que está me ouvindo através da Rádio Brasil FM. Segunda a sexta-feira, o programa vai ao ar sempre às 17 horas. E toda terça-feira, eu estou aqui ministrando uma palavra para você, um estudo bíblico, sempre às 17 horas. Para a gente poder fechar a ministração de hoje. Em terceiro lugar, eu quero destacar sobre outra abordagem, a verdadeira vida. O que é uma verdadeira vida? A verdadeira vida em Jesus. A verdadeira vida de ser uma nova criatura, de ser alguém de bem, alguém que honra ao Senhor, que glorifique a Deus. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca sobre o seguinte argumento: o que é uma verdadeira vida pela fé? Uma verdadeira vida pela fé é aquela vida que é pautada pelo discipulado, é aquela vida que é pautada pela palavra de Deus, é aquela vida que está livre dos males do pecado, é aquela vida, então, que é pautada no poder do Espírito Santo. Há uma necessidade de buscarmos o fruto do Espírito Santo. Esse fruto que molda o teu caráter, que trabalha em você, que te dá paciência, amor, que te dá também generosidade, que te dá também a fé. É fundamental que você busque o domínio próprio. Também a própria Bíblia destaca para nós que quando nós temos a oportunidade de nova vida, temos então a oportunidade de experimentar os dons espirituais.
Os dons espirituais são bíblicos, gente. Eles não cessaram. Estão disponíveis para você hoje. Você pode buscar em oração, pedindo ao Senhor que Ele capacite você, que Ele trabalhe em você, que te dê sabedoria. E viver uma verdadeira vida é viver uma verdadeira vida livre de todo e qualquer pecado. Livre de toda e qualquer condenação. Você é livre por causa do sangue de Cristo, por causa da obra de Cristo e do trabalhar de Cristo. Para a gente fechar a ministração, segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: uma vida que não é pautada pelos padrões do mundo. Nós estamos vivendo em um mundo pós-moderno, em um mundo em que a relativização está presente em tudo, em que não há nesse mundo, de forma pregada por ele, uma verdade genuína. Não há uma fé genuína e exclusiva. Os valores estão sendo invertidos nesse mundo em que nós estamos vivendo. A mentira passa a ser vista como verdade. A verdade, às vezes, é censurada. Nós não vivemos pelo padrão desse mundo. O nosso padrão é pela palavra. Pela palavra, valorizamos então a vida, valorizamos então a verdade, valorizamos então a família. Pela palavra, nós valorizamos especialmente o amor ao próximo. Pela palavra, nós valorizamos a libertação de todo e qualquer pecado. Pela palavra, nós valorizamos então a nossa comunhão com Jesus. Pela palavra, nós acreditamos que o nosso padrão nos guia para habitar no céu. Muito em breve, nós vamos embora daqui. Muito em breve, uma multidão vai desaparecer desse mundo. Essa multidão é a Igreja de Cristo. A igreja permanece de pé. A igreja permanece erguida, fiel, verdadeira, porque essa igreja teme ao Senhor, teme a palavra do Senhor. E essa igreja se santifica porque tem nova vida, compreendeu a verdade. Essa igreja, então, crê no reino de Deus. Essa igreja, então, crê na obra de Deus. E essa igreja, que você faz parte como nova criatura, muito em breve será arrebatada daqui. Muito em breve, em um abrir e fechar de olhos, nós vamos embora. Vamos embora desse país. Vamos embora desse planeta para habitar com Cristo na eternidade. Que essa palavra possa ter edificado você em Cristo Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.